Muito bem, gente. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu hoje liberdade provisória a mais 52 denunciados por envolvimento nos atos em Brasília, nas sedes dos três poderes, tanto no Congresso Nacional quanto no Palácio e na Suprema Corte, que foram invadidas e depredadas no último dia 8 de janeiro. Moraes recebeu no começo da tarde um grupo de senadores da oposição para tratar sobre as condições em que se encontram esses presos. Em consequência dos ataques, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva transferiu hoje, por meio de um decreto, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência para a Casa Civil, comandada inclusive pelo ministro Rui Costa Pimenta. Vamos dialogar sobre isso, Serrão, buscando entender um pouco tanto essa libertação aí por parte do ministro Alexandre de Moraes e também essa transferência da ABIN, que no governo Bolsonaro era comandada por um militar. Tem vários aspectos aí para a gente pensar. Primeiro, que o ministro Alexandre de Moraes enxergou e entendeu, ele é uma pessoa extremamente inteligente e constatou que estava havendo excessos e tratou de resolver isso antes que os problemas se agravassem. Já havia aí a ameaça concreta de denúncia do Brasil a órgãos de defesa dos direitos humanos internacionais. E aí o bicho pega. Quando a pancada vem de fora para dentro, dói. Então, é melhor antecipar o problema. O ministro Alexandre de Moraes foi muito sensível a essa conversa com os senadores, antevendo o problema que estava vindo por aí. Sobre o caso de Lula, essa questão da transferência da ABIN, do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, para a Casa Civil com Rui Costa. Essa medida é a mais correta? Esse é o ponto que tem que ser debatido internamente no governo. Claramente, Lula toma duas decisões. Primeiro, ele continua não confiando nos militares, então ele não quer a questão da área de inteligência muito próxima do mundo militar. Ele quer próximo dele. E mais próximo que ele, impossível, Rui Costa. Então, a área de inteligência agora passa a ficar do ladinho, coladinha com o ministro Lula no Palácio do Planalto. Então, essa é uma diferença em relação ao governo Bolsonaro, um governo até que chegaram até a falar, não, que o general Heleno usaria a ABIN para outras finalidades espúrias, não aconteceu nada disso. Pelo contrário, tem gente até que critica ele por não ter usado a inteligência da maneira espúria. Só que foi bom, não usou, foi correto. Agora Lula traz a ABIN para pertinho dele. Só que a ABIN é uma agência de Estado, é a inteligência do Estado brasileiro. Então, não tem como você fazer um aparelhamento dessa agência de inteligência. O que você pode ter é ter ela pertinho de você para você evitar surpresas. A ABIN é a agência que tem a obrigação de informar o presidente da República para que ele tenha as informações exatas sobre o que acontece. Com o Bolsonaro, mesmo com a ABIN do lado do GSI, rolava lá o papo de que Bolsonaro sabia mais coisa antes por outros informantes do que oficialmente pela ABIN. Então rolava aquela confusão, uma certa ciumeira entre a máquina de informação do governo, que é composta por 48 a 52 órgãos. Há uma polêmica sobre isso, né? A gente tem área de inteligência em lugares que você nem imagina, mas tem gente ali cuidando da inteligência no governo em diversos setores que muita gente nem tem ideia. E isso é um detalhe que vem desde lá do tempo do antigo Sistema do Serviço Nacional de Informações, o tal do SNI do governo dos militares. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. A ABIN coladinha com Lula, vamos ver se o Lula fica mais bem informado ou não. Piperno, a Casa Civil é o ministério mais político do governo. Eu acho que você vai concordar comigo. E o meu ponto é o seguinte, é positivo uma agência de inteligência ficar subordinada a interesses políticos? Olha, Paulo, a questão é que no período do general Heleno, a ABIN era tudo menos uma agência de inteligência. Inclusive, há muitas suspeitas. Veja, o general Heleno, ele é uma figura que semeou suspeitas aí durante praticamente todo o período de governo. Suspeitas no sentido, inclusive, de não confiar muito nas instituições, digamos assim, né? Ele não era um fanático defensor das instituições, por exemplo, do processo eleitoral, da segurança do processo eleitoral. E é claro que os episódios do 8 de janeiro reforçaram ainda mais as suspeitas em relação à ABIN. Então, veja,
Hoje é difícil a gente apontar motivos para que o presidente Lula deixasse a ABIN exatamente no GSI, como foi antes. Então, veja, ele iria mudar, estava muito claro que ele iria mudar essa área de inteligência para algum lugar e onde essa área de inteligência não estivesse ao alcance de comandos, da tutela, né, de militares. Então, eu acho que talvez o ministério mais íntimo, o ministro mais íntimo seja exatamente o Rui Costa lá na Casa Civil. Se vai ser ou não um bom modelo, eu confesso para você que eu não sei, e acho que ninguém tem essa resposta. Agora, o que fica muito claro é que, mais uma vez, o presidente Lula mostra a sua desconfiança em relação às Forças Armadas. E vejam, eu repito a pergunta, qual o motivo que o Lula teria hoje para pensar o contrário, para de fato confiar? Então, essa relação de confiança ela vai ter que ser reconstruída. E não vai ser da noite para o dia. Alan Gani, que há esse abalo de confiança entre Lula e os militares, eu acho que isso todos nós vemos e já comentamos aqui no programa. Mas meu ponto é o seguinte, não haveria um outro ministério que não fosse a Casa Civil? Precisava ser um ministério mais político do governo? Para que uma agência de inteligência que cuida de algo tão relevante para o país ficar subordinada a interesses políticos? Esse é o meu ponto. Então, concordo contigo, Paulo. Eu vejo com muita apreensão esse movimento. Por quê? Porque é uma agência de Estado, como o Serrão falou, e eles estão tentando politizar isso, né? Transformar numa agência de governo. Talvez seja difícil um aparelhamento do ponto de vista formal, mas é possível do ponto de vista informal, vai estar muito mais próximo ali da Casa Civil. Eu não vejo esse movimento com bons olhos. E aí, só fazendo aqui um contraponto em relação ao que o Piperno falou, quer dizer, essa desconfiança em relação aos militares não aconteceu absolutamente nada. O Lula foi eleito. O Lula está aí, ele foi eleito, não teve golpe nenhum, Piperno. Puxa, ainda e bem, outra coisa, então, se os militares quisessem, eles teriam dado golpe. Não teve. Então, isso mostra, né, como eles estão sendo imparciais, como eles respeitaram o processo democrático. Aliás, os áudios que vazaram mostram que de imparcialidade mas não teve efetivamente, no mundo real concreto, não teve nada, não teve nenhum tipo de golpe. Outro ponto, a ABIN, Piperno, avisou, segundo a imprensa, o governo federal, né? 48 horas antes avisou, olha, vai ter baderna lá em Brasília, vão invadir o Congresso. Quem não fez nada não foi a dona ABIN, quem não fez nada foi o governo federal, que supostamente se omitiu. Avisou 48 órgãos do sistema brasileiro, sistema brasileiro de inteligência que são do governo federal. 48 horas e 48 órgãos. Bom depoimento hoje na CPMI instalada na Câmara Distrital do número 2 do Anderson Torres, falando exatamente quem foi avisado e as respostas dadas. Nelson Kobayashi. Vamos lá, a gente tem que entender que há desconfiança, há uma falta de plena confiança do presidente Lula em relação aos militares? É claro, ele não vai encontrar nenhum general que tenha feito campanha para ele, não vai ter. Aí ele vai encontrar pessoas que aceitam o resultado das eleições, lamentam, como é o caso do atual comandante das Forças Armadas. Ótimo. Mas daí, para retirar a ABIN do GSI, não há relação entre uma coisa e outra. Ele não está tirando a ABIN do GSI por desconfiança dos militares. Porque se fosse só por isso, ele teria levado a ABIN para outro ministério de alguém de sua confiança que tenha relação com a finalidade da ABIN, que é basicamente de segurança. Teria levado, se quisesse, para o Ministério da Justiça ou para o Ministério da Defesa. Mas quando ele leva para a Casa Civil, que, como o Paulo já disse, é o ministério mais político, tem uma finalidade político-institucional, ele está falando, em outras palavras, ele está passando uma mensagem que a ABIN vai ser utilizada não para a segurança, que poderia estar no Ministério da Justiça ou da Defesa, como a gente está falando. Ele vai usar a ABIN para finalidades
políticas, porque essa é a pasta da Casa Civil. E isso diz muito o que a gente pode esperar sobre o que esses dados serão, onde esses dados serão utilizados. A ABIN é uma agência brasileira de inteligência, tem acesso a dados sigilosos, tem acesso a dados reservados, tem antecipação de informações que ninguém sabe. E por que essas informações vão ficar em uma pasta política do governo e não de segurança, que é para isso que a ABIN existe? Podia estar no GSI, que é a pasta de segurança institucional, né? Gabinete de Segurança Institucional, poderia estar no Ministério da Justiça, que também tem a ver com a pasta da segurança, poderia estar no Ministério da Defesa, que é quem controla as Forças Armadas todas, Aeronáutica, Exército, Marinha, mas o presidente Lula escolheu levar para o seu puxadinho político, que é o Ministério da Casa Civil. O Piperno, imagine a seguinte situação, se fosse o ex-presidente Jair Bolsonaro que transferisse a ABIN do GSI, no caso do general Augusto Heleno, para o ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Você acharia isso positivo? Aí ia criticar. Aí ia criticar brabamente. Não quero que você saia do seu prumo aqui, tá? Paulo, mais íntimo dele do que o general Heleno, golpista general Heleno, impossível. Nossa. Quer dizer, então, aliás, são muitas as declarações do general Heleno colocando, repito, em dúvida processo eleitoral, urnas, dando aí, enfim, fazendo manifestações a ponto de colocar em dúvida se ia ter posse ou não. Enfim, o general Heleno tem um rastro de muitas... não pode mais levantar hipótese nesse país. Claro, não, é o crime por hipótese. Você faz levanta uma hipótese, não pode. Tem hipótese, mas porque tem hipótese, que é coisa de golpista. Quando o cara coloca em dúvida uma autoridade, um ministro de Estado, coloca em dúvida se um presidente eleito vai tomar posse ou não, mas eu acho que ele não está agindo, né, de acordo com o que diz, com o que a gente imaginava do cargo dele. Piperno, quando você começou a fazer a crítica a respeito de como agiu o general Heleno, eu juro que eu acreditei que você ia criticar ter essa mudança da ABIN para a Casa Civil. Porque a crítica é exatamente a mesma. Ao general Heleno pouco se preocupou com segurança, ele ficava usando esses dados para outras coisas. Mas levar o ABIN para debaixo da Casa Civil não é fazer a mesma coisa agora de maneira institucionalizada? Por que a crítica não é a mesma? Porque para um é ruim e para o outro passa um pano danado. Porque o personagem é quem... Então é contra a pessoa. Isso, o problema é a pessoa. Exatamente, os personagens, a influência das Forças Armadas, inclusive, nesse momento não dá para confiar nas Forças Armadas. Então a ABIN tinha sim que mudar. Se vai para um ministério mais ou menos político, se vai para a Justiça ou se vai para a Casa Civil, eu confesso para você, Nelson, que hoje não dá para a gente mensurar o que seria mais ou menos vantajoso. Ô Piperno, se a ABIN avisou o governo federal, então ela está fazendo o papel dela. Por que então sair do GSI e ir para a Casa Civil? Qual o sentido disso? Não, e vamos falar a verdade, uma coisa bem objetiva. Na verdade, você está tirando uma estrutura por outra. O GSI fica no Palácio do Planalto. A Casa Civil também. Então, essa modificação aí pode ser 6 por meia dúzia. O ponto que tem que ser discutido é qual é a política de inteligência que tem o Estado brasileiro. É isso que não gostamos de debater. Nós temos uma estigma sobre a inteligência no Brasil. Por causa dos preconceitos criados no passado em relação ao SNI, ao Serviço Nacional de Informação, verdadeiros ou falsos, mas tem a estigma de que a inteligência no Brasil era sinônimo de arapongagem, sinônimo de espionagem ilegal. Essa imagem, ela perdurou, perpassou toda a nova República, até que foi criado no governo Collor, foi criada na era Collor, a Agência Brasileira de Inteligência, porque o Collor extinguiu o SNI. Então, qual é a política de inteligência do Estado brasileiro? A ABIN é uma estrutura muito organizada, tem concurso público, ela tem um trabalho muito sério feito por lá. E, de novo, congrega 48 a 52 órgãos. Há uma dúvida sobre isso aí. E tem presença, tem órgão de inteligência em lugar que você não imagina no serviço público brasileiro. Isso é debatido? Isso é discutido? Isso é colocado com a sociedade para saber se isso é bom ou ruim? Não é. Então,
Vamos discutir a inteligência. Tem tanta coisa para discutir, mas o Brasil, ele, em vez de discutir a inteligência, prefere debater a burrice. Isso é dose para fechar, Nelson. Você sabe com o que isso parece? Levar a BIM para debaixo da Casa Civil? Parece muito com a retirada do COAF do Banco Central para levar para debaixo do Ministério da Fazenda. São os órgãos que têm acesso a dados sigilosos. São as pessoas que sabem onde você movimenta o dinheiro, para onde que você manda, o que você compra, o que você vende, de quem você recebe, para quem você paga. É a mesma estrutura. Você tira esses dados que têm acesso a dados sigilosos de órgãos autônomos ou com um pouco mais de independência para trazer debaixo do seu guarda-chuva e aí você tem acesso. E aí com isso você faz o que quiser, né? Porque contra o seu adversário você pode pegar todos esses dados deles e fazer, né, da vida dessas pessoas opositoras uma vida muito difícil, muito complicada. Para os seus, inclusive, você pode tratar de uma maneira mais branda, fazer uma vista grossa. Isso é muito perigoso. Acesso a dados sigilosos tem que estar debaixo de órgãos com uma certa independência, para que pessoas do governo ou fora do governo recebam o mesmo tratamento. Se tiverem indício de crime de algum lugar, seja instaurado pelo COAF ou pela própria BIM, que haja remessa para o Ministério Público da mesma forma, estando no governo ou não. Mas cada vez que o governo traz para debaixo da sua asa, seja da Casa Civil, seja do Ministério da Fazenda, isso começa a ter uma seletividade no tratamento. Os opositores vão passar mal com isso. Rapidinho, Pipeno. Aliás, o primeiro-ministro da Justiça do governo Bolsonaro acusou exatamente o governo de fazer mau uso da Polícia Federal.